Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Psicanalista. Eu sou Angélica Werneck e a nossa live é sobre terapia para casais. A palavra terapia no grego, terapeia, significa ato de curar, de restabelecer. A nossa convidada é a psicóloga Suelen Mangolin. As suas especializações é terapia de casais e família, neuropsicopedagogia clínica. Daqui a pouco nós vamos chamá-la. Por enquanto, eu quero que você participe do nosso chat. Sim, porque hoje nós vamos sortear, olha aí, o namoro blindado. Que legal, gente. Muito bacana. Oportunidade para o seu crescimento como pessoa, para você se valorizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, no chat. Sejam bem-vindos. Muito bem. Sejam bem-vindos. Isso aí. Nós estamos aguardando o comentário de vocês. Agradecemos pela participação da nossa psicóloga, Suelen. Seja bem-vinda, todos os participantes. Para você participar do sorteio, basta você colocar hashtag terapia para casais. É isso aí. Hashtag terapia para casais. Eu tenho uma novidade, assim, eu já lancei o meu e-book que fala Seja o protagonista da sua história. Então, queridos, para nós sermos o protagonista da nossa história, nós precisamos conhecer a nossa estrutura, como nós funcionamos. E na próxima live, dia 25/4, que cai no próximo domingo, sem ser esse domingo agora, o outro, 25 de abril, nós estaremos com o psicólogo Tiago Vale. Sim. E eu vou estar sorteando o meu e-book para você. Não perca. Assim, o resultado ele ficou muito bom. Eu acredito que vai agregar e mudar a sua história. Tenha certeza disso. Nós temos também o comentário aqui do Francis Nogueira, top. É isso aí, nós fazemos com carinho o nosso trabalho, com certeza, né? A gente procura trabalhar com o ser humano da melhor maneira possível. Nós aprendemos isso na psicanálise, na psicologia, em todas as áreas. E é interessante nós ficarmos ligadinhos. Daqui a pouquinho nós vamos chamar a nossa convidada, Suelen Mangolin, queridos. Vamos falar um pouquinho. O livro, ela também é escritora sobre o livro da Suelen. Deixa eu colocar para vocês verem, que é bem interessante. Olha aí, top, né? Muito top. 7 conselhos para transformar a sua vida. Agora eu vou colocar ela na telinha. Tudo bem? Eu quero aí seu comentário, tá? Eu quero que você comente, que você pergunte, tire as suas dúvidas sobre a terapia individual, a terapia de casais, alguns conflitos que nós temos e com certeza podemos resolver através de uma comunicação assertiva e um alinhamento de expectativas. A nossa psicóloga vai esclarecer isso para nós nesse dia. E toda a família, ela precisa de ser ajustada. Se tá bom, vamos melhorar. Se não tá, vamos aprender hoje.
né, algumas dicas, alguns conselhos que são importantíssimos e bem legais. Vamos dar um olá para a nossa psicóloga. Seja bem-vinda. Deixa eu colocar você direitinho aqui na tela. Isso mesmo. Oi. Oi, boa tarde Pode falar. a todos. É uma alegria para mim estar aqui participando com vocês, né, falando sobre um tema tão interessante que é a terapia de casal. E isso é algo que tem nesse momento, né, todo mundo falando sobre isolamento social, que tem ocorrido muitos conflitos dentro das famílias, mas na verdade a gente entende que tem conflitos já pré-existentes. E que por esse Sim. momento, né, muitas coisas estão vindo à tona. Então é importante a gente falar sobre isso. Sim, e é interessante que nós precisamos entender o que é a terapia para casais, como ela funciona individual, a dois. Você poderia falar assim para, né, iluminar? Nada, as pessoas pensam assim que é uma coisa, gente, não, eu não posso, eu não sou louco, né? Eu não preciso disso. E na verdade todos nós precisamos, porque aprendemos que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E aí? Como tratar de tudo isso? Como cuidar? Sim? É verdade. Muitas pessoas chegam na terapia, né, já dizendo, eu não sou doido, eu não sei por que eu tô aqui, e isso acontece por quê? Por causa de um preconceito enraizado na sociedade, né, e a gente percebe o quê? Que, na verdade, isso é uma falta, muitas das vezes, de conhecimento, porque o que acontece? O que é a terapia de casal, né? Na verdade, é uma modalidade clínica e que ela vai trabalhar as relações, vai trabalhar o casal. O paciente ali não é um indivíduo ou outro indivíduo. Na verdade, ali, dentro da terapia de casal, o paciente é o casal. Então, a gente vai analisar ali como que é aquela estrutura, como que acontecem os relacionamentos. Então, ela surgiu ali no final do século passado, né, da metade final do século passado, e ela veio de uma necessidade ali junto com a terapia de família. Então, ela veio ali num paradoxo com a terapia de família, e ali percebeu-se essa necessidade de trabalhar o casal, de trabalhar a relação, de trabalhar ali o que. Porque antes se voltava mais para as questões psíquicas, para o indivíduo, a personalidade da pessoa. E a partir do momento que a gente trabalha com terapia de casal, a gente vai buscar o quê? Existem várias abordagens, claro, tem a abordagem psicanalítica, comportamental, tem a dos sistemas, né? E a gente vai entender o quê? Que ali a gente vai trabalhar a relação, como que a pessoa se comporta dentro da relação, dentro da conjugalidade, né? Porque conjugalidade é a forma que eles se relacionam, é a personalidade do casal, é aquele casal, aquela identidade do casal em si, como que eles se comportam, como que eles se falam, como que eles se tratam. Então, isso são as peculiaridades, né, daquela relação do casal. Então, a gente vai trabalhar com isso dentro da terapia de casal. Tendo em vista que a terapia de casal é muito importante, né, Angélica, para que a gente trabalhe questões não resolvidas, situações pendentes, e a gente percebe o quê? Que a relação conjugal é algo que traz um dos maiores estressores para o ser humano. Ou seja, se a vida conjugal está difícil, se a vida familiar, se a vida ali relacional, marital está difícil, isso vai generalizar para todas as áreas. A pessoa vai começar a ter problema no trabalho, vai refletir. Vai começar a ter problema de concentração, pode levar a quadros depressivos, quadros de ansiedade, a pessoa pode se tornar mais estressada. Por quê? Porque existe um problema dentro da relação conjugal. Então, isso pode se generalizar para outras áreas. Então, é importante a gente trabalhar isso, tendo em vista também as estatísticas, né? Porque a gente já se sabe que 43% dos casamentos se findam antes de 15 anos. Então, 43% é quase a metade, é um número muito alto. E aí muitas pessoas
pensam assim, ah, não deu certo, eu vou para o segundo casamento. E o segundo casamento, muitas das vezes, está mais fadado ao fracasso do que o primeiro. Porque se a gente for para as estatísticas, Tá levando, né? 60% do segundo casamento não dá certo. Exatamente, porque as pessoas vão levando questões, vão levando situações, e muitas das vezes estão menos tolerantes, porque pensam assim, ah, eu já terminei um, se for para mim terminar o segundo, para mim também é indiferente. Eu sobrevivi a Eu um, vou então o vendo aí, eu segundo vou também é experimentando, indiferente. né? Eu vou experimentando, né? Assim, aí a gente vai vendo o que vai dar. Isso, Se não der, a gente isso, muda. Porque é mais fácil a gente mudar de lugar do que mudar a nós mesmos. E a terapia nos ajuda exatamente. a olhar para dentro de nós. E é interessante o que eu quero abordar, né, com você, exatamente isso, essa dificuldade. Existem algumas pessoas que estão acumulando, né, problemas, conflitos, né, alguns casais. Ah, o tempo ele vai resolver. Só que nós sabemos que não. Se eu ficar de braços cruzados, nada se resolve. Então, é assim, é muito importante nós entendermos o papel da terapia, que vai abordar essas questões da comunicação assertiva. E eu peguei um exemplo bem legal, né, que nós trabalhamos, que vocês psicólogos trabalham, que são as 5 linguagens do amor. Que muitas vezes são o livro, né, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Isso, do Gary Chapin. Isso, que fica esquecido. Número 1, presentes. Número 2, palavras de afirmação. Número 3, tempo de qualidade. Número 4, atos de serviços. Número 5, contato físico. Como é que você faz esse ajuste no seu consultório quando você percebe que esse casal ele não consegue se comunicar de uma maneira assertiva? Exatamente. É um dos grandes problemas, para não dizer um dos piores ou maiores problemas, é o diálogo, né? A questão do diálogo. Então, o que acontece? Muitas pessoas vêm ali para o relacionamento conjugal, vêm ali para a terapia de casal também, e elas não têm ali padrões assertivos de comunicação. E existe algo muito interessante, Angélica, que é o quê? Que eu posso me relacionar com qualquer pessoa de uma forma agradável, sensata, Uhum. assertiva, mas quando a relação está dentro do casamento, a comunicação está dentro do casamento, ela muda, ela é diferente. E isso acontece na maioria dos casais, para não dizer todos os casais. Então, peraí, eu trato o pessoal do meu trabalho, do meu serviço, a minha vizinhança, as pessoas que me cercam, de uma forma respeitosa, gentil, educada. Aí, quando eu venho para dentro da minha casa, dando um exemplo aqui, aí, como eu tenho aquele lugar de Uhum. segurança, de refúgio, um lugar que eu tenho ali, eu posso mostrar quem eu sou, muitas das vezes a gente percebe o quê? Que a maneira como os cônjuges conversam é uma maneira ali, tem uma comunicação ineficaz. O que é isso? A Uhum. forma de conversar, muitas das vezes, com toda certeza, ela é diferente. Por quê? Porque geralmente ela é mais hostil dentro de casa, com o cônjuge. Geralmente ela menospreza, ela ataca. Então, é muito comum a gente perceber, quando as pessoas vêm para a terapia, a forma delas se tratarem, a forma delas se Uhum. conversarem, delas se relacionarem ali, uma forma muito hostil, uma forma acusadora, uma forma ali crítica, e o tom mais agressivo, coisa que é uma forma, na verdade, que as pessoas não falariam isso no seu ambiente de trabalho ou com outras pessoas. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar essa questão, porque as palavras não voltam. E muitas das vezes elas são mais agressivas do que a própria agressividade da pessoa, né? Então, é algo que fere, é algo que machuca, é algo que causa muitas das vezes ressentimentos, e é algo que vai deteriorando o casamento, deteriorando a relação. Então, é muito importante a gente trabalhar o quê? Quando o paciente vem, uma das técnicas mais importantes é o treino da comunicação assertiva. Por quê? Nós vamos treinar ali para falar de forma mais gentil, educada. Por exemplo, pedir em vez de mandar,
Você pode dizer assim, você pode pegar um copo de água para mim? Diferente de você falar assim, pega um copo de água para mim. Às vezes a pessoa já tem alguns pensamentos ali maquinando na mente dela, ali, algumas crenças. Essa pessoa é mandona, essa pessoa pensa que ela é quem para falar assim comigo. Aí uma simples necessidade pode ali evocar muitos comportamentos que estão escondidos. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão. Também é importante também a gente ser claro. Eu percebo, quando a gente trabalha com casais, que eles acham que o outro adivinha a necessidade deles. Na verdade, eles querem isso. Mas eu falei isso e era para ele entender aquilo. Não, peraí, você não disse. Você não foi claro o suficiente. Você não foi objetivo. Então, é sempre importante o quê? Você dizer o que você quer. Eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo, ser claro e objetivo para que o outro entenda a mensagem. Porque a gente pensa assim, ele convive comigo, ela convive comigo, então ele sabe o que eu quero, sabe os meus gostos, sabe o que eu prefiro. Não, mas é necessário para o bom relacionamento conjugal, para ter ali, para ser um casal saudável, ter essa comunicação assertiva, ter essa clareza, essa objetividade, falar o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, os seus sonhos, os seus planos, para que o outro entenda. Muitas das vezes também a pessoa se relaciona com o outro dizendo assim, você só reclama. Só que a gente trabalha a questão dela pegar e pedir para outra pessoa, você poderia deixar de reclamar? Sim. É diferente. Porque quando você fala assim, ela só reclama, tá acusando. E aí o que acontece? A pessoa sente como um ataque e ela vai revidar. Então, o mais interessante nesse treino assertivo é a gente trabalhar essas técnicas. Sim, sim. Para complementar o que você está falando, Sueli, o respeito, né, na relação e a admiração é primordial. E aí eu pesquisei o significado da palavra assertividade. Olha quantas qualidades e virtudes que nós podemos desenvolver na nossa vida. Significa, transparência, autoconfiança, maturidade, justiça, respeito, vigor, autoestima, objetividade, clareza. Olha aí. É exatamente isso que nós precisamos aprender. Não, agredindo o outro, acusando, mas com uma comunicação assertiva que é pontuando aquilo que você deseja, aquilo que você sente. Olha, eu não gosto de tal coisa, você poderia me ajudar? Eu vejo o casamento como um companheirismo. Nós não somos perfeitos, nós estamos juntos porque nós nos admiramos, nos respeitamos e a gente está pronto para crescer, para se ajudar. E aí esse detalhe que eu queria assim, que você falasse um pouco em relação ao alinhamento, porque muitas vezes um quer estar lá nos Estados Unidos e o outro quer ficar no Brasil. E aí, como é que faz? Exatamente, né? Quando a pessoa busca alguém para se relacionar, é natural que ela esteja buscando ali um relacionamento estável, saudável, algo que vem ali, de uma certa forma, cumprir o princípio da complementariedade. O que é isso? É você achar alguém que te complementa. Por quê? A gente costuma dar um exemplo muito didático, né? Fazer uma analogia aqui com um carro. O carro, para ele andar, ele tem que ter o freio e ele tem que ter ali o acelerador. Se ele tiver dois aceleradores, ele vai ficar desgovernado. Ele vai ali acelerar, vai até ficar desgovernado e bater em algum lugar. Então, não vai chegar em lugar nenhum. Se ele também tiver dois freios, o que acontece? Ele não sai do lugar. Então, quando a gente fala do princípio da complementariedade, é exatamente isso, um completando o outro. Muitas das vezes, um vai ser aquele que vai ser mais dinâmico, o outro vai ser aquele mais pé no chão, e exatamente
exatamente essa aceleração e esse freio que vai dar ali o equilíbrio da relação. Isso não anula as afinidades. É importante também que o casal ali tenha suas afinidades, projetos em comuns, planos em comuns, sonhos em comuns, para que isso que dê aquela liga necessária no relacionamento. Então a gente precisa, no namoro, desde o namoro, Angélica, é bom a gente falar sobre isso, tá? Detalhe, Antes do isso que vai entrar. relacionamento, Uhum. do relacionamento, é importante a gente falar sobre isso. Essa questão de você o quê? Conhecer a outra pessoa. Conhecer, que eu digo, é saber como ela trata os pais, é saber como ela trata as pessoas, como ela honra compromisso, se ela é uma pessoa disciplinada, se ela é uma pessoa que sabe lidar com finanças, porque hoje em dia a grande questão dos casamentos também é essa questão de administração financeira. Sim. Então, entender os gostos, entender se ela quer ter filhos. Eu conheço um caso que acontece. Uma jovem ali, ela entra para o casamento e ela não fala para o seu companheiro que ela tinha feito ali, eu não sei qual o procedimento específico, mas ela fez um procedimento que impedia ela de ter filhos. Ela precisou tirar, se eu não me engano, aqui o ovário, essas coisas Uhum. assim, né? E Sim. aí ela entrou no casamento sem comunicar o marido. O marido só ficou sabendo que ela não poderia gerar um filho depois que ele casou. Então isso gera o quê? Um conflito muito grande, muito grande. E são coisas que têm que ser esclarecidas antes do casamento. Por isso que é muito importante a verdade. A pessoa ser sincera, falar sobre as suas necessidades, os seus projetos, os seus planos, entender aquilo que vai ser compatível, aquilo que ela pode ceder, porque assim também é necessário a gente negociar, né? Ceder um pouquinho, flexibilizar Os alguma dois. coisa, para se alinhar, para ter uma negociação. Porque a gente precisa entender o quê? Que ninguém é perfeito. Por isso que a gente precisa alinhar as nossas expectativas. O que, que é realidade e o que, que é idealização? Será que aquela pessoa que você está namorando, que você conheceu, é a pessoa, de fato aquela pessoa que você imagina ser, ou é uma pessoa idealizada? É uma pessoa que, na sua imaginação, é uma pessoa perfeita, incrível, porque isso é um efeito da paixão. A paixão cega. Então, a pessoa acha que aquela pessoa é a pessoa maravilhosa. Mas é importante, nesse momento, de estar conhecendo o outro, estar muito atento. Quais as características, o que você suporta, o que você não suporta, porque também não existem pessoas perfeitas, né? Não existem casamentos perfeitos, relacionamentos perfeitos, não existe. O que existe Com é certeza. relacionamentos saudáveis. Até porque nós não somos perfeitos. Você falou algo Exatamente. interessante, namoro, né? Você falou sobre o namoro, e até eu li nesse namoro blindado, o divórcio começa no namoro. Muitas vezes nós não queremos enxergar os sinais. E eu queria, assim, fazer uma retrospectiva em relação à nossa família original. Uhum. Na psicanálise, nós entendemos que nós escolhemos alguém inconscientemente, ou seja, tem a ver com o primeiro contato, né, que nós tivemos com a nossa família, que são aquelas referências, né, do nosso pai, da nossa mãe. Como é que você trata isso, essas questões? Porque nós vemos que normalmente nós seguimos inconscientemente, né, nós fazemos essas escolhas, até que a gente tenha consciência, nós falamos que é o destino, né. Como é que nós podemos mudar a nossa história, ser o protagonista mesmo da nossa história? Eu acredito que valorizando, nos valorizando como pessoas. E é interessante nós entendermos isso na psicanálise, e como é que a psicologia, como é que você faz isso, né, no seu consultório? Como é que você trata isso quando você identifica que algum paciente seu, ele reproduziu essas questões?
Nós, como terapeutas de casal e família, nós temos uma técnica, vamos dizer assim, né? A gente usa o Aham, genograma. É como se fosse uma árvore genealógica. E a gente ali, sim, através do genograma, a gente vai buscar, Angélica, identificar os padrões de relacionamento. Padrões funcionais, padrões disfuncionais, comportamentos ali, padrões de comportamentos repetitivos, coisas ali que vão dar indícios para a gente investigar essa história. Então, a partir daí, a gente vai começar a identificar os padrões de comportamento, como as pessoas têm se comportado na família, qual que é os padrões que vêm se repetindo nessa família. E é algo muito interessante, porque é algo assim que mostra para a gente que o ser humano tem a tendência a reproduzir os mesmos padrões que os seus pais, que os seus avós, e vão assim dando continuidade a isso. E dentro desse assunto, é importante a gente lembrar também que as pessoas vêm muitas das vezes com muita bagagem emocional, sim. comportamental, muitas questões mal resolvidas, muitas das vezes ali ela traz os seus valores, as suas crenças, e isso é algo que vem ali dos seus pais, que vem também dos seus avós, como algo que foi aprendido na relação, como algo que foi aprendido ali no dia a dia, como algo que foi deixado como um legado de vida, né? E Uhum. muitas das vezes a gente se depara com jovens dizendo assim: ah, eu não quero casar porque eu não acredito em casamento, porque casamento é uma instituição falida, e eu não acredito nisso, e eu não preciso casar para ser feliz, eu quero ser feliz. E tantas conversas nesse sentido, melhor dizendo, tantas falas nesse sentido, e a gente vai identificar isso, e muitas das vezes a gente descobre que ela vem de um padrão de uma família disfuncional em que existia padrões de violência, padrões de agressividade, de desrespeito, de menosprezo, e até mesmo de violência física, né? E dentro desse padrão, o que essas pessoas levam para a vida? Exatamente essa mensagem de que casamento não é legal, de que casamento é um lugar de sofrimento, e muitas das vezes ali acabam se privando dessa experiência, da experiência conjugal, por causa de padrões aprendidos na família de origem. Então a gente começa a investigar isso, a gente vai lá atrás buscando os padrões, como acontecia, como eram as relações dentro da casa, os relacionamentos, né, melhor dizendo, dentro da casa, dentro da família, entre os pais, e a gente vai investigando tudo isso para entender essas questões, né? Muitas pessoas ficam presas a traumas, outras também trazem Sim. culpa, carência, rejeição para dentro do casamento, mas isso como uma falta do passado. Faltou na infância, faltou quando era ali pequena, quando era criança, faltou na infância. Então, ela entra no casamento com toda essa expectativa. Ah, eu quero que o meu marido me supra, a minha esposa me supra nas minhas carências, nas minhas rejeições, e é algo que muitas das vezes sobrecarrega o outro, porque o outro também tem muitas questões ali que talvez não foram trabalhadas. Então, quando a gente se depara com essa relação, essa interação do casal, a gente precisa investigar tudo isso. Outra coisa também, a família precisa liberar ali os filhos para eles se emanciparem emocionalmente. Porque quanto mais emancipado emocionalmente, mais autonomia emocional a pessoa vai ter para entrar nos relacionamentos. Cortar, né? Aquele Isso, ombigo, né? Pá, agora você tem uma nova vida, né? Você vai começar uma nova história. Não é que você vai rejeitar os seus não, pais não, ou não, nem tratar abandonar. mal, não é isso não. É isso aí. A gente tem que honrar, né? É outra Exatamente. situação. Vai começar É uma uma nova família. Você vai começar uma nova isso. família. E a gente tem que ter cuidado com essas crenças limitantes que nós trazemos, porque todos nós, na verdade, trazemos isso. A diferença está como nós vamos lidar, ampliando, né, a nossa visão, estando aberto para reconstruir e desconstruir aquilo que é necessário. Uma frase que eu achei bem legal, terapeuta, né, Josué Gonçalves, bem legal.
qualquer casamento pode dar certo quando os dois estão dispostos a mudar. Então, não é um que tem que ficar carregando, vou te carregar, não porque eu quero, e aquela coisa, né? Não, os dois. É uma jornada. É uma jornada. Então, tem que haver uma decisão. Decisão. Eu quero andar com você. Eu quero crescer com você. Eu tô assim, eu tô aqui encantada, porque esse tema para mim é maravilhoso e eu sei que muitas famílias estão sendo alcançadas. Não é isso? Tem que ter o querer. Exatamente. Exatamente, a E gente quando chama de o marido não quer, engajamento. ou a esposa não quer, o que que faz? O que que a gente faz para essa questão da terapia? Como é que a gente faz? Então, a gente chama de engajamento, né? É muito importante que haja o engajamento. Então, para a gente ter Aham. resultados, ter ótimos resultados, vamos dizer assim, é importante os dois estarem engajados, estarem dispostos a serem trabalhados ali na terapia, porque não é fácil, né? Quem faz terapia Aham. sabe que é ali, muitas das vezes, mexer nas feridas, tirar do comodismo. Então é importante o quê? Que os dois estejam engajados na terapia. O que acontece? Muitas das vezes quem vem é a esposa, quem vem é a mulher. Ela é aquela que busca a terapia, geralmente, né? Mas Uhum. aí o marido muitas das vezes tem resistência. Eu trabalho bastante, não tem como eu ir. Hoje a gente já atende por plataformas virtuais, né? Devido ao isolamento Sim, social, da tecnologia. Então, assim, hoje isso não é desculpa, porque a gente ali entra em salas virtuais, a gente tranca a sala virtual para ter ali uma certa privacidade, e ali a gente trabalha o casal simultaneamente, mesmo que estejam em lugares diferentes. Então é importante o quê? A gente tem em mente que se a pessoa não quer vir, já falei com o meu marido, eu já falei com a minha esposa, não quer vir, não tem problema. Só que a pessoa vai trabalhar as questões dela individuais. Aí ele vai ser não uma terapia de casal, vai ser uma terapia individual. E aí a gente pode abordar questões do relacionamento, questões do casamento. Lógico, ela vai ali mudar aquele 50% que pertence a ela, né? Só que ela tem que pensar o sim. quê? Na relação. Na relação, trabalhar pela relação e não pelo outro. Interessante isso. Trabalhar pela relação e não pelo outro. Mas eu só posso trabalhar pela relação se eu trabalho em mim, não é isso? Se eu olho É, para mim, tô certa? é Como é que eu importante, vou Angélica. melhorar essa relação se eu não tenho consciência que eu preciso mudar? Praticamente impossível. Eu só posso Exatamente. melhorar, né? Fazer com que essa relação fique mais agradável, mais saudável, se realmente eu estiver disposto a mudar. Exatamente. É importante estar disposto a mudar, né? Só que quando eles chegam na terapia, eles já estão cansados, eles já estão ali desanimados muitas das vezes, eles já não conseguem mais resolver os problemas sozinhos, e geralmente é a última opção. Cheguei na terapia como Uhum. última opção. Então, a gente vai começar a trabalhar o quê? Para que eles se enxerguem ali. Se eles para que eles vejam a necessidade da mudança, a necessidade de novos padrões de comportamento, a necessidade de se trabalhar essas questões do relacionamento, né? Porque na terapia de casal, o paciente é a relação, não é um indivíduo ou outro. E é importante que se diga também que não existe um problema ou outro. Não é a gente não coloca o problema, porque qual é a função do terapeuta na terapia de casais? Ele ali é um facilitador. Ele vai ser um facilitador, ele vai ser um facilitador da comunicação, ele vai ser um facilitador do vínculo, ele vai ser ali como se fossem algumas abordagens um mediador.
Ele não vai ser juiz, ele não vai dizer quem está certo, quem está errado, ele não vai procurar culpados. Então, o terapeuta, ele não vai assumir essa postura de superioridade, não. Ele vai ser ali um facilitador para que essa relação alcance o maior nível possível de bem-estar, qualidade de vida e saúde emocional. Porque já é comprovado, Angélica, pelos estudos, que os casais que buscam uma ajuda profissional ou orientação e resolução dos problemas, nos primeiros 5 anos de casado, eles têm menor probabilidade de ir para o divórcio. Então, é muito importante trabalhar essas questões no início do casamento. Isso é ótimo, é maravilhoso. Por quê? Porque muitas pessoas entram no casamento sem saber como essa dinâmica funciona. Que diante dos problemas, dos agravamentos, aí vem as dificuldades, crises, desemprego, necessidades. Aí o quê? Todos esses estressores acabam ali mudando aquele clima de romantismo, de ajuda mútua, de cooperação, e começa ali a colocar um peso extra no relacionamento. Então, é importante trabalhar essas questões. E como que o terapeuta vai trabalhar? Ele vai usar técnicas, ele vai usar testes, vai usar entrevista, vai usar dinâmicas, vai usar treinos de escuta, vai usar o genograma, vai criar estratégias. E ele vai trabalhar para modificar crenças, modificar comportamentos, identificar primeiro, né? Identificar, mudar padrões, identificar significados, motivações, percepções, trabalhar na interação entre as pessoas, como que eles interagem, se eles interagem com respeito, com amor. E a gente vai explorar essas questões, tanto questões do passado, da infância, dos relacionamentos anteriores, quanto questões atuais. Eu quero falar com vocês do chat. Gente, a hashtag terapia para casais aí, para você ter esse presentaço. Ó, olha aí, gente, não perca. Vocês estão esquecendo. Comenta aí rapidinho no chat para você participar do sorteio. Hashtag terapia para casais. Ó, Francis Nogueira, Ana Paula Moura, Gi Oficial, tem a Elga, né? Michele Carvalho, Tiago Vale, Érica Nascimento, o meu esposo aí, que faz parte da equipe Papo de Psicanalista e Liderança, o Werneck. Vamos? Você que quer participar, põe aí, ó, hashtag Papo de Psicanalista, não, já está na minha mente, ó, já ficou, né? Terapia para casais. Terapia para casais. Eu vou dar um outro anúncio, quinta-feira, às 20 horas, com o Leandro Antônio Werneck, dia 22. Anota aí na sua agenda, tá? O tema direito do consumidor. Nós vamos ter uma advogada aqui, ó, para tirar as suas dúvidas. Assim, às vezes a gente vai naquela loja, eu fiz uma compra muito interessante. Foi um telefone, aquele telefone antigo, bonito, um vermelho, a cor vermelha. Estava um pouquinho caro, mas eles erraram, eles colocaram um preço. Vocês sabem que direito do consumidor é o que está ali, tá, gente? Então, a gente, às vezes, por não sabermos o nosso direito, aí a gente não tem como usá-lo, né? Aproveitar a oportunidade, a gente perde, na verdade, oportunidades na nossa vida. E vamos tirar outras dúvidas de vocês, tá? Isso aí, a Érica comentou. Olha aí, eu vou dar um exemplo para vocês, ó, para vocês estarem participando do sorteio Namoro Blindado. Olha aí, ó, hashtag terapia para casais. Tem que colocar aí, tá? Esse livro, gente, não é só para namorados, noivos, casais. É o que a Suelen ela está falando. Se todo mundo procurasse desde o início, né, ficaria mais fácil, porque é algo preventivo. A gente é melhor prevenir do que remediar. É melhor que tudo vai sair correto, perfeito. Claro que não. Nós não somos perfeitos. Mas a gente não investe numa faculdade? A gente não investe? Por que não investir no casamento?
Por que não investir no relacionamento? Isso chama-se inteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sueli, inteligência emocional, para gente. Então, como que a gente vai abordar essas questões, né? É importante. Uhum. A primeira coisa, quando a gente fala de relacionamento, de inteligência emocional, de padrões assertivos, o que é importante a Uhum. gente trabalhar, Angélica? A primeira coisa, reconhecer que existe um problema. Reconhecer, sabe por quê? Porque muitos casais, eles vão seguindo a vida e tem um problema lá, e eles vão passando, passou um dia, passou um mês, passou um ano e o Uhum. problema está lá. E a grande questão da inteligência emocional é o quê? Você resolver os problemas, você identificar, reconhecer que existe um problema, existe uma situação, não é fazer vistas grossas, porque isso não adianta, o problema continua lá. Ele só desaparece quando ele é resolvido. Então, é importante resolver os problemas. A primeira coisa que a gente trabalha em terapia de casais é o quê? O reconhecimento de que existe um problema. Existe um problema que precisa ali ser resolvido. Por quê? Porque geralmente um culpa o outro. A culpa é do cônjuge, a culpa é do outro cônjuge, e não se autorresponsabilizam pelas suas próprias ações. E talvez a maior dificuldade que a gente tem como terapeuta é exatamente essa consciência, conscientizar a pessoa que está ali do outro lado de que existe um problema e que ela, de uma certa forma, ela precisa trabalhar para resolver esse problema. Porque, se o outro é o culpado, eu não preciso fazer nada. Se o outro é culpado, eu sou a vítima e eu não preciso me esforçar em nada. Então, tirar a pessoa dessa crença, dessa forma de pensamento, para quê? Para que Uhum. reconheça que existe um problema. A partir do momento que reconhece que existe um problema, vai se buscar estratégias de mudança, clareza sobre as responsabilidades. Para o quê? Para trabalhar isso. Muitas das vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu vou me divorciar. E aí você trabalha aqui o quê? O divórcio também causa dor. Tá difícil Sim. junto com a pessoa, mas o divórcio também causa dor. Então, tente cumprir o quê? Não olhe para o outro como seu problema. Não olhe para o outro, olhe para a relação. Ou seja, não ataque pessoas, mas resolva problemas. Então, essa é a Aí grande a diferença, mensagem né? que eu quero deixar aqui nessa tarde. Uhum. O outro Uhum. não é o problema está na relação entre vocês, no relacionamento. É aí que precisa encaixar as coisas. É aí que precisa de mudanças. Muitas das vezes a pessoa ela coloca a culpa no outro e muitas das vezes se isenta da responsabilidade. Então é necessário reconhecer a responsabilidade, não ver o outro como problema, não atacar a pessoa, mas trabalhar o problema. A gente tem ideia também que as pessoas mudam. A pessoa não é mais aquela de 20 anos atrás, de 30 anos Sim. atrás, de 10 anos atrás. Então, assim, se as pessoas mudam, o contexto muda, a forma de pensar muda, a gente precisa também fazer mudanças, muitas das vezes, para que haja uma sintonia ali no relacionamento. Então, é necessário essas mudanças. Não colocar o problema no outro, mas entender que o problema está na relação, no relacionamento entre essas duas pessoas. O relacionamento que está com problema. E não culpabilizar ninguém. Procrastinizar, né? Você ficar ali, né, colocando para o outro dia, deixar para amanhã. Não, eu não quero conversar, eu não quero falar sobre isso. A gente vê nitidamente que são pessoas que têm traumas, são mecanismos de defesa, ficam deixando para o amanhã. Só que o amanhã não vai resolver se nós não fizermos nada. E é muito importante essa conscientização. Nós precisamos Exatamente. entender que nós somos responsáveis, né, pela nossa vida, pela nossa felicidade. Mas, assim, eu quero perguntar mais uma coisinha. Nós já estamos, né, indo para o final. A gente tem que lutar pelo nosso relacionamento e procurar mudar, né, assim, aquilo que é necessário na nossa vida. Mas qual é a linha tênue ali? Não, aqui não adianta eu continuar. A gente entra um pouquinho em relação à violência psicológica, não só física, né?
Como é Uhum. que, assim, você já teve algum caso que você conseguiu ajudar uma pessoa que foi buscar, né, ajuda, porém você percebeu, e essa pessoa também, que não adiantava mais, né, continuar ali, porque era uma relação abusiva? O que você pode falar sobre A isso? maioria das questões que chegam pro terapeuta são casos mais, como que eu posso dizer? Não mais leve, mas não, muitas das vezes não chegam nesse nível. A grande questão, Angélica, é que a partir do momento que existe violência, que há um comportamento ali que cause uma certa intimidação, que cause ali um risco à própria vida, é algo que precisa ser denunciado, né? É algo que ali, na verdade, já é um crime. É algo que foge ali dos padrões suportáveis. Então, é algo muito sério. É, é importante também a gente falar que, às vezes, o que a Sim. pessoa acha que aquilo é normal. Ela está dentro de um relacionamento, de um ciclo de violência, e ela acha que aquilo é normal. Por quê? Porque a pessoa que pratica a violência, é, seja ela Hum. seja ela verbal, seja ela física, seja qualquer tipo de violência, ela, ela ela vai para os seus extremos, mas o ciclo, depois ela pede perdão, ela fala que vai mudar, e depois ela acaba sendo, caindo no mesmo ato novamente, agressivo novamente. Ela, Uhum. na verdade, essa pessoa precisa o quê? Ela precisa ser trabalhada, ela precisa de ajuda também. Por quê? Porque se a gente for lá a fundo, provavelmente ela também teve uma história de violência, também teve uma história ali de Sim. agressão, talvez teve uma história assim. Então é importante o quê? A gente procurar, é, como que eu posso dizer? A gente procurar ajudar essas pessoas, mas não compactuar também com a ameaça de vida. Então, assim, entender que o agressor também tem as suas questões, que também precisa de uma terapia, tal, provavelmente individual, né? Nesse caso, Uhum. pode ser algo mais sério, assim, entender lá o que ele vivenciou, mas a partir do momento que entre um caso de violência, que a pessoa, a vítima ali, corra um certo Claro. risco de vida, é importante que seja denunciado isso. Fora essas questões, a gente entende o quê? Que geralmente as pessoas vêm para terapia, elas vêm, a grande queixa delas são questões financeiras, insatisfação com o casamento, dificilmente vem alguém assim que apanhando há muito tempo, eu já peguei caso assim, mas a pessoa ali, ela está dentro de um ciclo, não são muitos casos, por quê? Porque geralmente a pessoa tem dificuldade em expressar isso, ela tem vergonha. Ela tem vergonha por quê? Porque qualquer um perguntaria para ela como você continua dentro desse ciclo, apanhando, sendo violentada, como você continua dentro dessa temática, dentro dessa situação, né? Então, muitas das vezes elas se sentem envergonhadas. Então, isso é algo que vem não de forma superficial, isso vem na terapia individual depois de muito trabalho, e é importante que a gente diga também que não existe isso, eu vou para terapia, vou fazer uma consulta e vou resolver todos os meus problemas. Não, é um processo. É um Uhum. processo, um trabalho ali que precisa ser identificado muitos detalhes, mudança de comportamento, identificado padrões relacionais. Então, tem muita coisa a ser ali pesquisado, né? Ser buscado nessa Sim. história de vida desse casal. Então, não é algo assim que seja instantâneo. E eu acho que seria que eu gostaria de falar também, que a gente também não trabalha Sim. só com essas aprendizagens, a gente trabalha também com reforçadores. E o que é esses Uhum. reforçadores? É aquilo que a gente precisa fazer para o casamento, para a relação conjugal ter um bom resultado, né? Que é o quê? A gente ser Uhum. empático, a gente ter o romantismo, a gente surpreender o outro, porque muitas das vezes a rotina ali torna a relação algo muito desgastante. É importante você se importar com o outro, você cuidar do relacionamento, porque o casamento ele nasce, ele tem data de nascimento, e se não cuidar, ele morre também. Então é importante investir no casamento. Quantas vezes a gente investe tantas coisas e a gente esquece de investir
um casamento. E o casamento é como uma plantinha, né? Que deve ser regada todos os dias ali, todos os dias para que ele venha crescer, para que ele venha ser saudável. É importante também o elogio, não somente a crítica, né? A grande reclamação dos homens é que as mulheres reclamam muito, e a grande reclamação das mulheres é que os homens não fazem nada, que os homens muitas das vezes são acomodados. Então, tendo essas questões aí, a gente entende Aí, ó, que ela falou, geralmente a mulher procura resolver mais os problemas, ó. exatamente, exatamente. Mas Exatamente. é As porque a mulheres mulher, os homens. ela tem a mulher, ela amadureceu mais rápido, né? E ela tem essa dinâmica. Mas não é uma regra, tá? Existem homens que também têm, né, essa coisa de investir. É porque muitas vezes a gente começa a generalizar por causa do sofrimento, da violência, né, contra a mulher. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Nós sabemos que, por questões culturais, nós trazemos um pouquinho mais de peso, mas não significa que nós temos que ficar carregando. Vocês entenderam isso, gente? Porque isso. Só que a visão de casamento é o que nós estamos falando aqui. É a cumplicidade. Né? Não é você chegar e pá, né? Você assim, e aí começa igual duas crianças, né? Não são dois adultos. Então a gente tem que aprender que nós precisamos amadurecer. Quando eu era criança, eu falava, né, como criança. Agora eu sou um adulto. Então, a minha maneira de falar, a minha conduta, o meu comportamento, ele precisa ser transformado, né? E essa questão que a Suelen está colocando, de reforçar. Todos nós precisamos desse reforço. Por quê? Casei, conquistei, não precisa mais nada. Pensamento limitante. Não preciso mais conquistar, não. Tanto o homem quanto a mulher, né, precisam construir. Eu vejo o relacionamento como uma construção. Você precisa, para que ele venha ser assertivo, ter uma boa comunicação, é diário. Você vai lá regar a plantinha. Não tem nada pronto. Né? Por que lá no namoro, né? Pô, eu vi aquela torta, aí você gosta, aí você compra aquela torta, né? Ou aquela joia. Poxa, eu vi aquele brinquinho que você aí comprei, olha aqui o presente para você. Você tá chorando? Vem cá. Deixa eu te. Sai daqui, coisa feia. Não quero falar com você, entendeu? Não quero ouvir. Exatamente porque nós estamos repetindo, como nós falamos anteriormente, padrões ruins. Nós precisamos reter aquilo que é bom, aquilo que nós recebemos, que foi algo que trouxe para nós crescimento dos nossos pais, né, no âmbito social, e em todas as áreas. Agora, aquela mochila, né, que está cheia ali de ressentimentos, traumas, coisas que não vão agregar na nossa vida e nem do nosso companheiro, nós precisamos decidir. Decidir. E os dois, né? Sempre tem um que puxa mais, porque tem um que tem mais visão, Érica. Então, se você está fazendo, Deus está te dando mais visão aí, né, na situação, mas não quer dizer, né? Sempre tem um mais ativo, né? Tem aquele mais passivo, mais ativo, não é isso? Na história. Não é isso, Sueli? É importante que tenha esse equilíbrio, né? É aquele princípio da complementariedade que nós estávamos falando. Às vezes também as pessoas vão resolver ali o relacionamento. Geralmente a gente tem 3 padrões de comportamento. Ou é esquiva, ou é fuga, ou é luta. O que é isso? Tem um problema, tem uma situação ali, porque sempre vai ter, né? Até que ponto é normal as crises, as discussões, os conflitos? Sempre vai ter conflitos, sempre vai ter alguma questão. Por quê? Porque nós somos seres humanos diferentes. Sempre que existe diferenças, tanto no pensar, na criação, vai ter divergências, vai ter.
Às vezes a gente percebe isso nos relacionamentos familiares, com os pais, com os filhos, com os irmãos, nem todo mundo pensa igual. E está ok, cada um tem a sua forma de pensar ali, de uma certa forma, respeitando a forma do outro, né? As suas vivências, as suas experiências peculiares. Então, assim, todo relacionamento vai ter algum certo tipo de conflito, todo. Porque somos pessoas diferentes. Agora, a grande questão, Angélica, que eu acho que isso aqui é o principal para deixar aqui, é o quê? A importância da resolução de conflitos. É importante resolver os problemas. Por quê? Porque muitas pessoas se esquivam. Diante do problema, tem um problema lá. Ela tenta resolver. A esquiva é o que? Você ter contato com a situação dificultosa, ali, com a situação estressante. A pessoa tem contato com aquela situação, mas ali começa a tentar resolver, usa uma forma ineficaz, uma comunicação ineficaz, e acaba piorando a situação ou criando um novo conflito. Da próxima vez que tiver o conflito, ela vai querer ali, de uma certa forma, se esquivar da situação, vai querer fugir da situação. A fuga é um pouquinho diferente. A pessoa já faz de tudo para não entrar na situação. Ela não tem nem contato com a situação, porque antes de ter a situação, ela já foge. E a luta é o quê? Você ir para o enfrentamento. A forma saudável é você ir para o enfrentamento de forma responsável, de forma ali com autocontrole, com responsabilidade, com respeito, e você ir ali tentar resolver a situação, entender o lado do outro, se conversarem, se comunicarem. A forma de luta que é ineficiente, que é, na verdade, aversiva, que é um padrão disfuncional, é você ir para a gritaria, é você ir para a agressão, é você ir para a baixaria, vamos dizer assim, né? Então, você tendo esses padrões de comportamento, muitas das vezes, é uma forma o quê? Que suscita mais a ira, que suscita o contra-ataque, a pessoa se sente agredida com as palavras, com a forma de você reagir, e ali pode se tornar uma situação muito pior. Então, a grande questão é a gente ir para o enfrentamento da situação, mas de forma responsável, com autocontrole e com respeito. Então, eu acho que isso é uma dica que eu queria deixar aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que as pessoas que vão nos ouvir também através dessa live, que eu acho que isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente já vai pedir as considerações finais. Mas, assim, eu acho interessante a gente colocar, para a gente fechar aí a nossa conversa. Foi um prazer. Gente, eu ficaria aqui... porque tem muito assunto. Quando fala de família, de terapia, né, para casais, não acaba. Eu sei que você tem várias experiências e é muito importante a gente entender, dentro da comunicação assertiva, que não adianta a gente também ser aquela pessoa passiva, né, que engole tudo porque vai ficando doente, né? A pessoa ela aceita tudo, ela vai perdendo a identidade, né, o seu eu, né? Ela vai ficando pequenininha. Aí tem aquele passivo-agressivo. Ele não gostou do que você falou, ele guarda, mas naquele momento que o casal não está legal, olha, mas você falou aquilo, não é assim? Essa semana, Angélica... Aí você... Exatamente. Essa semana... Aí o que acontece? Aí o agressivo é todo dia. O agressivo, ele te bate todo dia. Não, porque você é o culpado, porque você, né? A gente está... Então, não é ideal nenhum dos três. Eu acho interessante a gente entender isso. Se você entendeu, né, que não, eu sou passivo, ou eu sou agressivo, falo tudo que vem na minha cabeça, se pisar no meu pé, eu também piso de volta, né? Vou falando mesmo, não quero saber. E tem um passivo aqui, vai engolindo, mas daqui a pouco solta tudo também. Isso demonstra que falta um controle emocional, né? Falta, assim, a gente trabalhar o nosso interior, refletir mais sobre a gente e entender que a gente precisa buscar essa assertividade, que é a transparência, a autoconfiança, a autoestima, não é isso? Verdade. A justiça. Oi? Ser verdadeiro também, né? Porque tem muitas questões hoje, muitas pessoas chegam também trazendo questões de infidelidade. Hoje, o grande vilão dos relacionamentos é o celular.
O grande vilão. Dificilmente chega uma questão que não tenha celular no meio. E dificilmente. Com as redes sociais, com o acesso que as pessoas têm hoje a contatos, a namorados de antigamente, da adolescência, tudo hoje as pessoas têm contato com todo mundo através das redes sociais, né? Então, as grandes questões, hoje quase todos os casos envolve ali a presença do celular, das redes sociais, em quase todos os casos, praticamente, quase 100%. Então, saber usar ali também com disciplina, separar o tempo para a família, respeitar ali, se posicionar também nas redes sociais como uma pessoa que tem uma aliança com outra pessoa, que tem um compromisso também é importante. Sinalizar isso, né, para os seus contatos, não ficar muitas das vezes com nenhuma conversa que dê a entender um outro sentido para uma outra pessoa. Então, são as grandes questões que envolvem também muitos ciúmes. As pessoas hoje em dia têm muitos ciúmes do tempo que o outro fica nas redes sociais. Então, são coisas que precisam ser negociadas dentro do relacionamento. Para não prejudicar, né? Sim. Tudo a gente tem que fazer também com moderação, né? Assim, se eu fico horas, passo 10 horas, tudo bem que tem pessoas que trabalham, né? Com a internet, elas trabalham com as redes sociais, só que a gente tem que aprender que nós temos um relacionamento. Então, se nós decidimos casar, nós também temos que priorizar esse relacionamento, porque senão como é que vai ficar? Se eu não paro para me assentar à mesa, né, com a minha esposa, o meu cônjuge, para ter um momento ali, um carinho, um diálogo, até um DR. Tem muitos homens que não, a maioria dos homens não gostam, né? Não são todos. Mas isso também pode ser trabalhado. Isso são problemas, né, lá na família, na infância, algumas coisas, né, que eles trazem, problemas culturais. Mas a gente precisa decidir. Eu posso até não gostar, igual arroz e feijão, né? É o básico, né, para uma alimentação ali. Mas o básico no relacionamento é preciso, é necessário. Então a gente precisa refletir sobre tudo isso. O que eu dou mais atenção, eu sou o servo. Então, ou escravo, né, para você entender melhor, você que está participando aí do Papo de Psicanalista e Liderança. Será que você é escravo da internet? Não é que a gente tem que ser escravo do nosso cônjuge, não é nada disso. Mas um relacionamento agradável, né, de comunicação, de prazer, de gargalhadas, de um momento também que ambos, de repente, podem estar passando por uma dificuldade, mas juntos, né, chorando, se ajudando. É essa visão. Eu vou pedir para você deixar uma palavra, mas antes disso, eu vou falar quem ganhou, tá? Quem ganhou esse presente. Que pena que a gente já está terminando, né? Eu estou enrolando aqui. Ó, gente, ó, embaladinho para chegar na sua casa, tá? Ana Paula Maura. Se eu não me engano, meu esposo tem uma letra maravilhosa, né? Ana Paula Maura. Depois eu vou mandar direitinho, tá? Eu vou colocar lá no Instagram, né, o sorteio direitinho para vocês verem, tá? Entre em contato comigo, 984-724910. O meu e-mail é angelicawerneck034@gmail.com, para você passar seu endereço, tudo direitinho. Eu não sei se a Ana Paula faz parte do meu grupo, né, Jornada da Fé. Eu não sei se é essa ou outra. Então, assim, você manda aí direitinho, tá? O seu endereço, o CEP, que vai chegar na sua casa aí, ó. Top, hein? Namoro blindado. E aí, fala um pouquinho, né, do seu trabalho, pode deixar o seu contato. Olha, a Suelen, gente, ela mora em São Paulo. Olha que legal, né? Fazendo essa... A internet tem dessas coisas, né? Ela possibilita esse contato. Então, a gente tem que saber usar. Usar. Não ser usado. Aí está a diferença.
Passa o seu contato para a gente, está aí na telinha, ó, passando, ó, o contato, o zap, ó, 96954-8986. E suas considerações finais. Eu quero agradecer a Angélica por estar aqui, por ter nos aberto esse espaço para falar um pouquinho das nossas vivências, né? Daquilo que a gente tem trabalhado. E como consideração final, eu gostaria de deixar algo aqui para vocês. É sempre importante nós fazermos 3 perguntas antes de entrar numa situação. Será que é verdade ou é coisa da minha cabeça? Porque tem muitas coisas que envolvem ciúmes, pessoas que acham que tem alguma coisa e não tem, situações ali. Então, se pergunte, será que vale a pena eu falar sobre isso? É verdade? Será que, a segunda pergunta, será que esse é o momento mais propício? Será que é o momento certo de falar sobre isso? E terceiro, será que é construtivo eu falar isso? Então a gente tem que ter esse crivo, fazer essas 3 perguntas para nós mesmos. Se é o momento certo, se é construtivo e se é verdade, não tem por que não resolvermos a situação. Sempre resolva a situação, não deixa para o dia seguinte, não deixa para depois, não deixa para o amanhã, resolva situações pendentes. Use de negociação, muitas das vezes a gente trabalha assim, né, usando ali com o pacto, a pessoa tem que ouvir o outro e assumir pactos de mudança entre o próprio casal e se perguntar, né, o que fazer para melhorar o relacionamento? Se faça essa pergunta nesse dia, o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento conjugal? E por último, aqui para finalizar, não espere chegar o limite para pedir ajuda. Então, se você não consegue resolver uma situação, se a situação está difícil, já tentaram, não espere chegar no limite para buscar ajuda. Busque ajuda. E aqui eu queria apenas finalizar com essa palavra, deixando essa mensagem aqui: busca ajuda, não deixe o seu relacionamento se acabar, porque muitas das vezes a gente ali muitos relacionamentos, Angélica, se findam, não é por grandes situações, não, são por situações pequenas, que foram ganhando proporções e proporções, ali se juntando com mágoas, ressentimentos, e foram crescendo a cada dia, sendo que eram coisas que davam para se relevar, para se resolver de forma fácil. E outra coisa também, sempre libere o perdão, perdoe, peça perdão, porque ninguém é perfeito, todos nós erramos, e o perdão é necessário para vivermos bem aqui com saúde emocional. E é isso, eu agradeço a vocês por esse espaço, Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Deus te abençoe também. A todos os participantes, gente, foi um prazer. Você querendo novamente estar conosco, já está convidada, tá? Aprendi Muito obrigada. Bastante, acredito que todos nós, né, que estamos certos. Oi? Oi? Muito obrigada. Então, obrigada a você, né? Muito prazer, né? Gente, que Deus abençoe. Parabéns aí, tá? Para você, Ana Paula, parabéns. Que você tire todo o proveito do conhecimento do livro Namoro Blindado. Um beijo para vocês, ó. Muito obrigada aí pela participação. É muito bom estar com vocês, porque vocês fazem parte desse projeto Papo de Psicanalista e Liderança. Tchau, gente! Tchau, Suelen! Tchau.